nesse domingo, durante a missa de Trindade, a missa de encerramento da festa de Trindade, o governador Marconi Perillo deu uma declaração e disse que não deve intervir pela união dos pré-candidatos da base aqui em Goiânia para as eleições municipais da capital. Fred, então ele vai deixar os pré-candidatos mesmo se organizarem, que hoje ele tem Luiz Bittencourt do PTB, tem Francisco Júnior do PSD e tem José Pivec do PSDB. Deve deixar os três se entenderem? O governador deu sinais no evento, né, no último domingo, de que não deve intervir, e aí deu declarações, inclusive, de que nem sempre uma grande coligação vence uma eleição. E aí, qual que é o jogo, talvez, a estratégia? É que você tem duas candidaturas fortes, uma do ex-prefeito Iris Rezende e outra do delegado Valdir, deputado federal. Então, às vezes, duas ou três ou mais candidaturas empurram a eleição para o segundo turno, e um desses nomes pode ser até, da base, pode ser até o nome que lá na frente aglutine esses outros nomes da base aliada. Então, talvez seja interessante, na avaliação do governador, muito mais candidaturas, pensando no segundo turno. E seria interessante 3 candidaturas? Olha, 3 eu acho que é muito. Eu acho que 2 faz sentido, já que são essas 2 que são da base aliada do governo, né, que é de José, que é do VEC, né, secretário e deputado federal, e também do Francisco Júnior, deputado estadual. Eu não vejo hoje, pelas movimentações, que Luiz Bittencourt é candidato, né? Ele tem se movimentado muito mais até nas redes sociais. No último final de semana, nesse final de semana, ele até saiu atacando alguns adversários nas redes sociais. Mas a movimentação mesmo política eleitoral que a gente observa de VEC, Francisco Júnior com reuniões em bairros, a gente não vê a mesma coisa no Luiz Bittencourt. Ou seja, nem sempre a união é o mais interessante. Talvez se o governador tivesse certeza, com números, com dados, né, enfim, tivesse fortes indícios de que a união fosse mais interessante, talvez até ele pudesse, né, intervir de alguma maneira. Pelo visto, não deve ter. Pelo pragmatismo político do governador, acho que ele tem pesquisa em mãos. O governo tem. A gente também não pode ser ingênuo de achar que ele não... Sim, mas eu falo assim, que as pesquisas não devem indicar que o caminho da união é mais interessante, porque se as pesquisas indicassem, ele eu acho que ele... Talvez ele intervinha a favor. E também tem outras questões, né? Não dá para intervir agora que você não tem... o governo pode oferecer a mesma estrutura para o candidato que poderia oferecer em outras eleições. Então, é uma situação, um ambiente que não é favorável para o governo, e eu acho que os pré-candidatos da oposição tem sofrido nesse sentido. Eu acho que do PSDB deve sofrer ainda mais, porque o governo está na mão dos tucanos. Então, eu acho que você tirar um candidato, e outra questão, você tirar um candidato da base que nas pesquisas está igual ao candidato do PSDB, você vai gerar um outro problema com o partido aliado, inclusive para 2018, você vai criar até traumas. Acho que não interessa ao governador interferir nesse sentido, deixa o jogo andar e vamos ver como tanto o José Pivec quanto o Francisco vai conseguir convencer um ao outro a abandonar a candidatura em prol de uma unidade. Não é o que a gente está observando ultimamente. Pois é, o Francisco já disse que não desiste, né? Ele está batendo o pé dizendo que não vai desistir. Ele já foi candidato nas últimas eleições a vice na chapa do Jovair Arantes, que é do PTB. E o mais interessante é que não é só o Francisco, o próprio presidente do partido, que é secretário, presidente estadual do partido, que é secretário do Marconi, já falou várias vezes que agora é a vez do PSD, o PSDB não vai abrir mão. Pois é. Que é o Vilmar Rocha, só para lembrar. E o VEC, aliadíssimo de Marconi desde o primeiro governo, mas ainda está tímida, né? Isso. A campanha dele tem uma estrutura, a gente percebe já uma estrutura muito grande, né? Muito forte, está bem organizado, mas a gente não percebe que esteja ganhando o corpo proporcional ao tamanho da campanha. Isso, pelo tamanho como você da mesmo estrutura disse. Dele, né? E esse final de semana já deram sinais, os próprios tucanos que estão no staff da campanha do VEC, deram sinais que ele pode abrir mão, né, da cabeça de chapa em busca dessa unidade. Sei. Então, seria possível, então... Quer dizer, hoje tudo é possível ainda, né? Mas seria provável uma desistência do VEC? Olha, caso se as pesquisas mostrem que uma união seria mais interessante? Provável se tornou com essas declarações que surgiram até no final de semana numa coluna do Jornal Popular.
Então, se eles sinalizam com isso, pelo menos maturidade nesse sentido há. E o mais importante é não deixar na mão do governador tomar uma decisão dessa, né? Eles que têm que tomar. Ou seja, hoje a decisão está na mão dos 3 pré-candidatos. O governador deixou claro que é com eles, pelo menos por enquanto. Isso. Tá certo. Agora, o que eles vão resolver com isso, com essa autonomia toda, a gente não sabe. Vamos acompanhar na semana, né? Vamos acompanhar.